Instruídos! Quartou o melhor dia da semana com o Pod Paz. Pais instruídos e filhos fortalecidos. Se você está aqui, mostra que você é um pai, uma mãe, um filho diferenciado, porque aqui nesse podcast, gente, tem pauta para toda a família. E hoje é um dia muito especial, um episódio muito bacana, que eu tô assim muito feliz de estar fazendo, porque é o último episódio do ano. Olha só, quem diria, um projeto que estava aí ano passado no papel e de fato aconteceu esse ano. E graças a vocês que estão aqui nos acompanhando desde o primeiro episódio em abril, hein? Já faremos um ano, então é muita alegria. A gente vai falar sobre planejamento hoje, eu não poderia deixar de falar sobre isso, sobre o projeto Pod Paz, que de fato saiu do papel em 2023. Então vocês que já nos acompanham desde o primeiro episódio, sejam bem-vindos, a casa é de vocês, fica com a gente, não se esqueçam de compartilhar os nossos episódios com todo mundo, hein? Com a família, com os amigos da escola, do prédio, do condomínio. E vamos instruir mais famílias, mais gente. Quando a gente compartilha os conteúdos, o YouTube entende que é um conteúdo de relevância, de importância e outras pessoas também serão alcançadas com esse conteúdo. Olha só que bacana. Podemos contar com vocês? E se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, esse é o momento. Não deixa chegar 2024 sem se inscrever no Pod Paz. Ativa o sininho para acompanhar todos os episódios, hein? E você que chegou agora, que não nos conhecia, fica conosco, porque esse episódio vai ser muito bacana. Vamos falar sobre planejamento. Como planejar um ano letivo, né? Um ano escolar de 2024. E aí, você já fez o seu planejamento? Já olhou, inclusive, quais foram as metas e objetivos que você colocou para alcançar esse ano? Será que você teve êxito? Conseguiu realmente realizar todos os seus objetivos e metas? Vamos saber logo mais, hein? Então fica com a gente, lembrando que o Pod Paz é uma iniciativa do Clube de Exatas. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse clube, sobre esse cursinho preparatório para o Colégio Militar, para o Enem, para outros colégios que acessam através de concurso, fica com a gente, vai para o Instagram também, Clube de Exatas, que você com certeza ficará apaixonado. E Rodriguinho, eu tenho que falar, Rodriguinho, solta a vinheta! Fazer planos para um novo ano. Olha só, não é sobre idealizar apenas um estilo de vida, falar de sonhos, ter aquela vida perfeita. Será que existe? Olha só, fazer planejamento, ou melhor, planejar-se é muito bom. É uma técnica que vai nos ajudar a ter, de fato, uma análise ampla, entender a nossa realidade, entender, de fato, que nós temos os recursos, o que nós queremos para o futuro. Quem aqui nunca fez um planejamento? Conta aí pra gente, coloca aí nos comentários. Quem aqui faz anualmente um planejamento para o ano seguinte? E aí, já analisou o que você colocou de metas e objetivos para serem alcançados esse ano? Será que de fato vocês o alcançou? Será que você teve êxito? E aqueles planos e aquele objetivo que nem saiu do papel? Ou que talvez não saiu exatamente como você pensou? Nossa, ficou triste, ficou chateado? Conta pra gente. E os seus filhos? Como você lidou com a frustração dos seus filhos com relação a uma meta, um objetivo que vocês traçaram juntos e não conseguiram alcançar? Será que se preparou para passar no cursinho e aí não conseguiu no Enem, no Colégio Militar? Não foi dessa vez? Mas olha lá, não é hora de desistir. Vamos fazer um novo planejamento? Vamos analisar de fato os pontos positivos, os pontos negativos, as lições aprendidas de um ano para a gente fazer diferente no próximo ano? Fica com a gente porque tem uma pessoa muito especial, queridíssima aqui dos alunos do Clube de Exatas, sempre esteve conosco, às vezes aqui do nosso lado, ou melhor, do meu lado, né, apresentando o podcast, muitas vezes também como nosso convidado. Ele de fato é uma pessoa muito especial, que é fundador, inclusive, gente, do Pod Paz e do Clube de Exatas, o Marcos Vinícius Domingues, que é um super parceiro. Estamos hoje combinadinhos, tá? Em especial a esse último episódio de 2023, desejando muita paz para todos vocês e muita coisa boa para 2024. Então, olha só, estabelecer metas e planos
possibilita você perceber a realidade e avaliar os seus caminhos para o futuro. E, sobretudo, gente, ter um ano letivo aí muito mais tranquilo, bem sucedido e ainda curtir as férias tranquilamente. Olha só que bacana, não é mesmo, Vini? Conta aí pra gente. Com certeza. Eu quero começar esse episódio de hoje agradecendo, né? Antes de tudo, agradecer por esse início de projeto, né? Como a Ana falou, começamos aí em abril e estamos aí finalizando o ano de 2023, né? Com esse projeto, né? Semanalmente, todas as semanas a gente aqui com um episódio especial. Chegamos hoje aqui ao episódio de número 34. Então, agradecer a vocês, porque esse podcast ele só existe por causa de cada um de vocês, os pais instruídos e os filhos fortalecidos. Então, muito obrigado, gratidão por estar sempre nos acompanhando. A comunidade também de pais aí do Clube de Exatas, né? O Pod Paz é uma iniciativa do Clube de Exatas. Então aqui tem várias pessoas sendo representadas, né? Desde essa equipe maravilhosa de professores, né? Que abrilhantam, que fazem realmente, né? Tudo isso acontecer, né? Transformando a vida de cada aluno, como também vocês pais que acreditam no nosso trabalho, os alunos que são super engajados, né? Então, tantas histórias bacanas durante esse ano, resultados, né? Alunos aprovados em primeiro lugares, alunos medalhistas em Olimpíadas de Conhecimento, né? Várias aprovações. Então, a gente teve esse ano aí mais de 30 alunos aprovados até esse momento, né? Entre processos seletivos que os alunos fizeram. Tem mais resultados ainda para sair, ainda até os meses aí de janeiro, fevereiro. Então, muito resultado bacana que foi construído, né? Através aí dessa comunidade de alunos, né? Diversos alunos que conseguiram aí bolsa de 100% em colégios particulares. Então, graças a Deus, né? Muito resultado sendo conquistado. E isso é graças, né, ao empenho aí de toda uma equipe. Então, primeiramente, agradecer a Deus, né? Por a gente estar concluindo, né, esse ano e trazendo, né, muitas transformações e também entrando em cada lar, né, através desse projeto do Pod Paz, instruindo famílias, né, para que cada pai, cada aluno ele possa ter uma visão aí, um insightzinho. Vocês saírem daqui transformados com a ideia, opa, eu já tenho uma direção, eu vou fazer dessa forma. Então é mudança de mente, mudança de mentalidade. É isso que o nosso país ele precisa para a gente ter uma educação melhor. E a melhor forma de a gente fazer isso é trazendo conhecimento. Então, é isso dessa forma que eu gostaria de começar esse episódio super especial de hoje. Eu não disse que seria super especial, todos são, mas hoje tem um gostinho assim, nossa, dever cumprido. Tem muita coisa boa para acontecer ano que vem, que a gente quer, de fato, entregar para vocês com muita qualidade. Estamos também no nosso planejamento aí do Pod Paz, do Clube de Exatas, e relembrar, né, rever, inclusive, todos os avanços, os resultados que a gente teve durante o ano. Isso é muito importante. A gente precisa vibrar, reconhecer os nossos méritos e também aí aprender com as lições aprendidas, ou melhor, com os erros, com algumas estratégias que não saíram exatamente como a gente pensou, mas nada é perdido. Tudo a gente consegue tirar uma lição para que a gente se fortaleça, para que a gente saia mais instruídos e mais fortes, com certeza, para caminhar essa jornada brilhante. Então, Vinícius, a gente está falando de planejamento, né? Como aí traçar planos e metas para um novo ano escolar. E a gente fica, poxa, mas já está nas férias. Esse é o momento que sua mente está bem fresquinha, bacana, com muita coisa, muitos pensamentos positivos já para o ano que vem. Então esse é o momento para que quando você já inicie 2024, não venha se preocupar com isso e nem fazer sua meta, o seu planejamento, na verdade, corrido. Então vamos já pensar nisso agora, para que ano que vem você já comece aí com o pé direito. Então, falando sobre planejamento, Vini, fala aí qual é a relevância, na verdade, de estabelecer metas e planos, né, para garantir um ano escolar bem sucedido. Conta pra gente, não esconda nada, hein? Maravilha. Eu acho, pessoal, que não é só para um ano escolar, acho que para a vida como um todo, né? Então, perfeito. Eu acho que essa oportunidade de virada de ano é uma ótima oportunidade para cada um de vocês pais introduzirem na vida dos seus filhos uma maneira de traçar metas, objetivos, né? De correr atrás. Eu acho que a vida a gente não pode ser de acordo com a música de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é dessa forma. Eu acredito piamente, né, na minha vida, as coisas que eu conquistei até hoje, tudo foi através do quê? De planos, metas, importante, né? Não é só planejar aquela velha promessa, né, do dia 31 de dezembro, né? Que quando chega no dia, talvez dia 5 de janeiro, já foi tudo jogado para cima. Então tem muita gente que fala, esse ano eu vou começar a ir para academia, esse ano eu vou
comprar A, B ou C. Esse ano eu vou ler 10 livros. Vou ler 10 livros, vou fazer uma dieta. Não é só fazer promessas soltas. O que é muito importante a ser feito, né? É você, além de traçar essas metas precisam ser metas escaláveis, né? E você precisa ter sempre o quê? Ser mensurável. Existe até uma metodologia para isso, que é o método SMART, né? Que é uma siglazinha em inglês, né? Específico, né? Mensurável, não me lembro agora de cabeça todos as letrinhas do que significa o método SMART, mas você precisa ser algo que seja específico, né? Exatamente qual é a meta que você quer alcançar, mensurável, uma forma que você possa ver se você alcançou ou não alcançou. Porque, por exemplo, um exemplo, eu quero emagrecer. Querer emagrecer, você pode emagrecer 1 quilo, você pode emagrecer 10 quilos, então é uma meta que ela não é específica. É uma meta que você apenas determinou algo que é subjetivo. Você tem que dizer, não, até tal dia eu quero ter perdido X quilos. Um exemplo, né? Até tal dia, eu estou buscando, por exemplo, eu quero, isso para os pais, eu estou buscando, né? Comprar, sei lá, um carro, uma casa, algo específico que vocês estão colocando para meta para o ano seguinte. Então, até dia X eu tenho que ter, né, juntado determinado valor. Então, como é que eu vou fazer isso? Para eu alcançar isso, eu vou ter que fazer esse é meu plano de ação. Então, eu gosto sempre, né, na minha vida, sempre eu fiz o seguinte, eu tenho um objetivo. O objetivo macro é esse aqui. Desse objetivo macro, eu tenho que partilhar ele em pequenas etapas e sempre ter marcos. Até dia tal eu tenho que ter já estabelecido isso. Até dia tal eu já tenho que ter alcançado isso. Porque tem os indicadores, né? Isso, né? Aquelas métricas que são importantes. Aí eu gosto desse bate-papo com a Ana, porque a Ana ela vai trazer sempre o quê? A visão de carreiras, né? O mercado de trabalho. Então o mercado de trabalho ele trabalha sempre dessa forma. Exatamente. Você tem os indicadores para você poder avaliar se você está alcançando ou não alcançando. E pais, isso é muito importante, né? Para a formação da personalidade, né, dos seus filhos e também eles já estarem preparados para como vai ser lá na frente do mercado de trabalho. Talvez Ana falou agora algo que talvez você nunca ouviu falar. Exatamente. Que é a questão de indicadores. Nas escolas não falam sobre isso, de indicadores. O que é um indicador? É você ter seu balizador, se você está alcançando aquilo ou não alcançou. Então, por exemplo, se o seu objetivo é perder peso, em fevereiro eu já tenho que ter perdido 2 quilos, um exemplo. Então, seu indicador é esse, é a balança. Então, quais são os outros indicadores? Eu vou fazer algo mais preciso, vou colocar percentual de gordura, enfim. Eu vou estar ali pesando, né, meu alimento todos os dias, eu tenho que minha tabela nutricional dessa forma. Então, já puxei aqui para um outro parâmetro, mas para que vocês consigam, né, visualizar melhor. Vamos trazer esse contexto agora para a vida educacional do aluno. Perfeito. Deixa eu só fazer um adendo, Vini. Você falou do método SMART, então você tem aí, né, o específico, o mensurável, o alcançável, o realista e o oportuno. Perfeito. E quando você está falando assim, a gente tem que ter aí uma meta, mas você tem que ter algo específico, porque senão fica solto de fato. E não é só ter algo específico, mas que de fato ele seja realista, porque às vezes você faz uma meta e traz algum objetivo que às vezes não é alcançável. Exatamente. Sabe? Às vezes isso também acontece não é muito. oportuno. Então, é necessário que vocês estejam balizando isso. E o indicador, como a gente estava falando, o indicador ele vai servir como uma métrica, né? Como você está fazendo o quê? Um acompanhamento do seu desempenho, da qualidade, da quantidade. Vai depender do que tipo de indicador você utilize, mas isso é muito importante. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente acha que é só pegar uma lista e estar traçando quais são os seus sonhos e metas para o ano seguinte. Ou a gente está falando aqui só de um ano para o outro, mas a gente tem aí planejamento a curto, médio e longo prazo, que logo mais a gente vai estar falando. Perfeito. Muito bacana. E assim, eu acho que esse período do ano ele é muito importante para isso, porque a gente para fazer uma reflexão. Só que você não precisa fazer isso só uma vez por ano. Você vai criar agora aqui seus objetivos macros. Mas no decorrer do ano é importante ter um momento até mesmo em família, de parar e ver. Vamos ver se as metas que a gente estabeleceu no final do ano, se a gente está alcançando. Vamos traçar as metas em família. Então, o pai, a mãe, o filho, cada um vão lá colocar as metas que eles vão ter pro ano, as metas da família. Esse ano vamos nos planejar para fazer uma viagem de família. Pode ser que seja uma meta, né, do ano. Então, ter ali os marcozinhos, os objetivos para poder alcançar aquilo. E aí, todo final de mês, por exemplo, vocês fazerem, né, uma mensuração para ver se aqueles objetivos que vocês traçaram, se está próximo ou se não está próximo. Se vocês estão conseguindo alcançar ou não estão conseguindo alcançar. Isso através do quê? Dos indicadores. Então, isso é uma ótima forma, né, para que a gente consiga nos aproximar mais do nosso objetivo. Lembrando sempre, pessoal, nossos resultados, eles vêm justamente da gente, se a gente está fazendo
sempre as mesmas coisas, né? Por exemplo, todo ano eu faço os objetivos e eu não consigo cumprir no ciclo de um ano. É porque as coisas que você está fazendo da maneira correta. Então, para o que a gente precisa fazer? Vamos tentar ferramentas diferentes, vamos tentar forma diferente. Então, fazer o novo é muito importante. E aí, trazendo aqui para o contexto, né, que é o nosso objetivo, né, que é para um novo ano escolar. Então, para seu filho ele ter um novo ano escolar, primeiramente, ele tem que ter o exemplo em casa, na família, né, de que ver os pais estabelecendo metas, correndo atrás de bater as metas, e ele também vai ter as metas pessoais dele. Então, eu acho que, como a gente sempre fala, né, que é instruir os pais, que quando a gente instrui os pais, os filhos serão mais fortalecidos. Esse exemplo ele tem que vir o quê? De casa. É dar o exemplo. Porque ele vai ver vocês pais fazendo, eles vão querer fazer a mesma coisa. Eu me lembro de um episódio que a gente fez, né, com o Rafael, que ele falou sobre o tempo, né? E a do tempo. Isso, e o Rafael teve uma parte do episódio que a filhinha dele apareceu. E aí eu vi exatamente isso, né? Os filhos ser o reflexo dos pais. Ela tava falando as mesmas coisas que o pai faz, né? Como ela faz para gerir o tempo, né? Que ela faz ali o microgerenciamento do tempo. Então tudo que ela fazia de metas, né? A forma de comunicar era justamente em relação ao que o pai ensinava. Então é isso, pais. Para o seu filho ele poder ter uma performance escolar no próximo ano, o primeiro passo é isso. Ele tem que ter o exemplo dentro de casa. Perfeito. E utilizar essas ferramentas. Então vamos, né? Através desse episódio, aumentar o nosso conhecimento, ver quais ferramentas que a gente pode utilizar para que aí sim a criança possa fazer esse plano estratégico, né, voltado, né, para um ano escolar de sucesso. E fazer juntos, né? Vamos aqui, antes de sair de férias, antes de viajar, vamos sentar, vamos fazer o planejamento da família, fazer o seu planejamento, filho, filha. E juntos vocês constroem isso. E assim, eu falei, inclusive, desde o início, Vini, na chamada, sobre a questão da gente analisar as metas e os objetivos, né? O próprio planejamento como um todo desse ano. Geralmente a gente fica muito reflexivo, né? Poxa, será que eu consegui tudo? Principalmente os adultos, os jovens que já têm um certo entendimento, a gente se cobra muito. Então, como realizar, ou melhor, realizar essa análise mais detalhada do que deu certo, do que não deu, né? O que funcionou ou não em 2023 é um bom caminho para a gente já iniciar o planejamento de 2024? Perfeito. Eu acredito que a melhor forma da gente conseguir enxergar, né, ou como a gente vai fazer uma análise de como é que foi esse ano, né? Então, nada de fazer o planejamento sem fazer a análise anterior. Com certeza, porque aí a gente vai ver o que eu fiz de correto, o que eu fiz de errado, né? Aonde eu avancei. Opa, se eu avancei porque foi acaso, né? Foi uma coincidência, uma coincidência que aconteceu. Então, por exemplo, vamos supor que seu filho ele teve um ano escolar esse ano de excelência. O que foi predominante para que ele tivesse um ano escolar de excelência? Foi esses pontos. E a gente nunca, pelo menos eu sou assim, eu acho que a gente nunca tem que se sentir acomodado de que, isso aqui deu certo, tá bom, tá suficiente. Não, a gente tem que buscar sempre o que é a melhoria contínua. Perfeito. Porque as coisas no mundo são mutáveis. Constante. Então, seu filho, no ano que vem, ele vai passar por desafios novos, diferentes do ano que ele tá. A mente dele, então, por exemplo, alguns vão estar na fase de adolescência, né? Quem aí já concluiu, quem tá aí na fase do preparatório aí pro Enem, talvez já tá para concluir ou concluiu o ensino médio, já tá entrando em outra fase, que é a fase adulta. Então, o nosso corpo, por si só, ele já vai fazendo modificações. Então, a gente tem que sempre buscar melhorias e ver o que hoje tem de ferramentas, né, que a gente pode utilizar, a tecnologia, o que a gente pode utilizar ao nosso favor. Então, analisar o ano como um todo, dos seus melhores momentos, como também dos erros, né? O que eu posso fazer para melhorar? Eu acredito que é fundamental essa análise, né? As meninas geralmente nessa faixa etária de juventude, né? Tem muito da questão do diário, por exemplo, né? A gente amava escrever no diário, isso é tão bom. Hoje a gente não vê mais, né? Pois é. Mas isso é bacana. Isso é algo muito bom, porque você tem uma clareza melhor de como é que foi seu ano. Eu tenho um costume que eu utilizo tudo um bloco de notas. Então, eu chego sempre no final do ano, eu coloco todos os meus objetivos, eu listo todos os meus objetivos que eu tenho pro ano seguinte, né? E aí eu vou, nos últimos anos eu já fiz algo melhor. Eu consegui ainda fazer assim, de que eu vou fazer janeiro, fevereiro, março, eu vou destrinchando por mês e quais são os objetivos para cada um dos meses, e eu vou sempre, né, volta e meia analisando, opa, isso aqui eu já fiz, não, isso aqui na falta. Então, tem que estar atento em relação a isso. Por quê, pessoal? Para você não cair no esquecimento, porque é muito fácil você chegar e fazer uma meta no dia 31 de dezembro e você depois esquecer que você fez essa meta. Então, por exemplo, esse ano eu quero ler 12 livros, um exemplo. Então, 12 livros eu tenho que ler pelo menos um por mês.
todo mês você tem que ver, opa, eu terminei um mês, dentro de um mês, esse livro. Então, se eu cheguei em fevereiro e não li nenhum livro, eu pensei, eu tenho que ler 2. Eu tenho que pagar essa conta. Exatamente. Entendeu? Então, você tem que vai aumentando. Você tem que estar sempre ali acompanhando. A criança, ela pode estar ali fazendo a média, ela chegar e falar assim, ah, pai, mãe, esse ano eu quero ler X livros. Aí vem do pai também, né, chegar a orientar. E aí, filho, você consegue ler essa quantidade de livros? Vamos ajustar isso, né? Lembrando que tem que ser sempre algo que seja alcançável. Se você fazer algo que seja utópico, você não vai conseguir bater aquela meta. Então, e gera uma frustração, isso. inclusive. Livros, né? Então, quais são os livros que você pretende ler? Vamos fazer uma lista de livros, né? Que seria interessante para você ler, pelo menos nesse primeiro momento. Então, esse livro, vamos começar por esse. Então, você fazer um planejamento dessa forma, né? Com a criança, esses ajustes, conseguindo mapear algumas coisas, alguns pontos que são importantes e relevantes, né? Seja a escolha do livro, a quantidade de livros que você vai ler, isso já vai ajudando, dando que um direcionamento. E se você fez uma meta parecida no ano anterior, por exemplo, nesse ano Sim. eu tive meta de ler livro. E aí, eu consegui alcançar? Não consegui alcançar? Quando eu estava conseguindo ler livro frequente, foi por conta de quê? E quando eu parei de ler os livros, o que foi que aconteceu? Perfeito. Então, entender onde estão nossas fraquezas. Ah, porque eu me desmotivei, é porque eu estava envolvido com isso, isso e isso. Eu não coloquei um horário específico para poder estar fazendo aquelas tarefas. Então, isso é outro ponto importante. Eu tive um livro que eu li se eu não me engano, eu li esse livro foi em 2020. Você quer revelar a idade aqui, viu? Foi o livro O Milagre da Manhã. Esse livro, para mim, foi um livro muito lindo. importante, porque ele explica o quê? Que durante a manhã você implementar suas rotinas para que você possa alcançar, né, os objetivos seus principais. Porque no decorrer do dia, a gente vai ter várias atividades de trabalho. O seu melhor tempo para você fazer atividade para você tem que fazer o quê? Pela manhã. Pelo menos assim eu faço. Então, eu acordo mais cedo, né? E aí eu faço minha atividade física, eu faço pela manhã. Minha leitura de livro eu faço pela manhã. Então, as minhas rotinas eu faço sempre pela manhã. E eu utilizo também o momento da manhã para eu poder fazer o quê? Eu analisar, visualizar meus objetivos. Então, quais são os objetivos que eu tenho? É esse objetivo. Então, para o momento para eu poder olhar, fechar meus olhos e me ver alcançando aquele objetivo, né, que eu quero alcançar seja daqui a um ano, seja daqui a 2 anos, que é meu objetivo macro. Então, eu faço muito isso me ajuda muito. Por quê? Porque eu estou sempre ali alimentando a minha vontade de alcançar aquilo. Talvez outra forma bacana também você ter ali no seu ambiente, no seu quarto, no escritório, por exemplo, as crianças que estão se preparando para o colégio militar, um exemplo. Ter lá algo lá que remete àquele objetivo, né? Você alcançar. Falando sobre isso, Vini, me faz lembrar o Mural dos Sonhos. Eu indicava muito para os jovens aprendizes. Porque assim, a gente tem várias ferramentas para trabalhar o planejamento. Aquelas planilhas, a gente tem o próprio Canva, a gente tem outras formas lúdicas, inclusive, para vocês trabalharem até com as crianças, os pré-adolescentes. Tem ferramentas também para quem já é jovem, adolescente, enfim, que aí são mais complexas, já tem também outros níveis de conhecimento e são todas aplicáveis e traz de fato esse olhar. E quando você comentou aí, falando dos meninos para o colégio militar, eu lembro do Mural dos Sonhos, que é super fácil. Perfeito. Você pode, hoje a gente não usa tanto como antes, né? Na minha época, aí, cartolina, papel metro, mas vocês podem usar outro tipo de recurso, até o próprio notebook, o próprio celular, para criar, de fato, até um papel de parede do celular. Ao invés de você botar sua foto, coloca ali, monta um painel dos sonhos com seus objetivos. E aí vocês trazem imagens, até desenhos que vocês queiram fazer, do que vocês querem. Então, se eu quero me ver passar no colégio militar, eu vou colocar lá no Mural dos Sonhos. Tem quadros magnéticos, vocês podem botar foto, recortar figuras de revistas, de jornal, enfim. E colocando, ou até como eu falei, desenhando o que você quer. Eu quero... de repente, ler 10 livros, como a gente falou. Vamos fazer o desenho de um livro, botar a quantidade. Quero passar no colégio militar. Coloca lá a imagem de alguém, um aluno uniformizado, né, do colégio, para que vocês possam estar ali pensando. E como você falou de manhã, porque eu acredito que a nossa mente está mais fresca, não recebeu tantas informações. Isso. A gente acorda, né, com muitos, né, nem todo mundo, com aquele ânimo. Poxa, mais um dia. É o que deveria. É mais um dia, mais uma oportunidade que você tem de alcançar os seus objetivos, de agradecer que você está tendo essa oportunidade de ir em busca dos seus sonhos. Então, é uma dica aí que vocês podem fazer juntos, pais, com os filhos, o Mural dos Sonhos. Eu acredito que para as crianças, principalmente quem estuda pela manhã, é um pouco mais difícil isso. Acho que isso é mais fácil para os pais, aquela questão de acordar um pouco mais cedo, você fazer ali as suas rotinas, mas claro, isso vai de cada um, porque tem pessoas às vezes que tem que acordar tão cedo para poder ir para o trabalho. Isso não é algo que é fixo, estou dizendo algo que funciona.
funciona, né, para mim, mas é importante vocês adaptarem cada Com um à certeza. realidade de vocês. Mas dentro dessa ideia do Mural dos Sonhos, que foi um ponto importante que a Ana falou, é importante também ver ferramentas, né, de visuais também, Sim. para você poder mensurar. Então vamos supor, vocês criarem uma barrinha de progresso. Então, por exemplo, se a Perfeito. meta do seu filho foi ler 10 livros no ano, ter lá no quarto dele, né, uma barrinha de progresso que ele vai lá concluindo, né? Já leu um livro, ticou ali, né? Colocou ali uma barrinha. Concluiu o segundo, clicou, riscou Vai ali avançando. e vai avançando. Então, isso é um exemplo prático, né, de algo que foi o quê? Um indicador que você colocou, que é a quantidade de livros, e você foi ali riscando. Vocês adaptam de acordo com a realidade de vocês. Então, por exemplo, meu filho vai, por exemplo, prestar a prova do colégio militar, eu vou colocar, a gente vai traçar como objetivo que no decorrer do ano ele tem que resolver, sei lá, 20, 30 provas de anos anteriores. Então, cada prova que ele for resolvendo, vocês vão ali ticando. O pessoal que está se preparando aí para o vestibular do Enem. Então, vai criando também uma forma também de poder colocar uma métrica e vocês irem mensurando. Lembrando que isso vocês também podem estar construindo no decorrer do ano. Então, tem algumas situações que vocês vão conseguir visualizar melhor, às vezes no decorrer do ano. Que agora, no final do ano, vocês ainda não conseguem visualizar, mas com o tempo, ficando um pouco mais maduro em determinadas áreas, vocês podem estar sempre o quê? Ajustando as metas, né? Para alcançar o objetivo macro. O final do ano a gente coloca o quê? Os objetivos macros. E a gente vai sempre o quê? Tentando dividir um pouco mais, né? Essas metas, né? Que tem submetas para alcançar o objetivo maior. E dentro do decorrer do ano vocês podem também estar fazendo esses ajustes. Mas é algo que eu entendo que muitas crianças, adolescentes, eles não têm ainda a noção sobre isso. Por isso é importante o papel da família para instruir nesse propósito. Então, mais uma vez, é por isso que nós estamos aqui nesse podcast, que é instruir vocês pais, porque com essas instruções para vocês e vocês direcionando os seus filhos, isso vai ficar muito mais fácil para eles poderem ter um melhor aproveitamento. E eu tenho certeza que uma criança que faz isso, uma família que faz isso, o diferencial competitivo com qualquer outra criança que não faz isso, essa criança ela vai conseguir avançar muito mais. E o amadurecimento ele vai ser muito maior, porque você está implementando rotinas. Qual é o sonho de todos os pais? Que meu filho tenha rotina, que ele tenha responsabilidade. Que ele siga tudo certinho ali. Exatamente. E isso é através de ferramentas. Senão, ele vai viver a vida de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É necessário hábitos, né? Eu estava Exatamente. comentando, você estava falando, eu estava aqui viajando em algumas palestras, algumas coisas, e alguns bate-papos, que tudo é aprendizado. E aí eu participei de uma palestra sobre inovação e ele falou assim, um palestrante, o Tauan Reis, até do Sebrae, uma grande referência para quem quer acompanhar. Sobre o que é inovação. Inovar nada mais é do que você trabalhar a competitividade e a colaboratividade. E quando a gente traz para o planejamento, e você falou para os filhos terem um diferencial competitivo, é que a partir disso, inclusive, você vai estar ajudando através da colaboração. Você já ensina ele a trabalhar em equipe, a trabalhar essa habilidade colaborativa e, ao mesmo tempo, também aprendendo a ser competitivo de maneira saudável. E, inclusive, olhando e analisando a sua evolução. Poxa, se eu conseguir, de fato, realizar 10 questões, peguei 10 provas aqui de Enem passado, né, provas do concurso militar passadas e conseguir resolver X questões, poxa, vou realizar mais uma para ver quanto eu consigo mais. Então tem a própria análise da evolução dele, né, entendendo qual é a capacidade, o quanto ele pode mais, isso é muito importante. E aí fazendo também uma análise de ferramentas, eu lembrei, Vini, sobre o Planner. Eu amava, falando aqui de mim, não sei se as meninas de hoje em dia gostam muito. Chegava início de ano letivo, eu amava comprar material escolar com meu pai. Quando ia na papelaria, me largava lá solta, eu fazia festa. Eu sei que a gente tem que ter planejamento, pai, senão a gente faz a festa mesmo. E a gente sabe que tem muitos produtos que têm a mesma qualidade, mas é porque tem um layout diferente e o custo é muito mais elevado, o dobro ou o triplo. Então a gente tem que entender também nesse planejamento sobre o material escolar. Quais os materiais realmente a gente precisa? Será que eu preciso desse? Será que esse aqui atende? Porque tudo está dentro do planejamento financeiro, inclusive, até para você ensinar o seu filho. Então, era o meu momento ali de alegria, porque eu tinha um determinado orçamento, né, para poder gastar, e eu escolhia o meu próprio caderno, minha própria caneta, estojo, enfim. E aí a gente tem agora o chamado Planner. Um planner que a gente não usa só para quem é profissional, que está atuando no mercado de trabalho.
Mas os adolescentes, as crianças, a gente já tem alguns planos que vocês podem adaptar. Tem inclusive plano que você pode fazer customizado. Tem muitas empresas e MEI que fazem customizado, com um layout bacana, que tenha inclusive a ver com a personalidade, com o que a criança, o adolescente, o jovem gosta, com o nome, com as cores. Então você pode traçar aí buscar essa ferramenta personalizada para trazer o estímulo aos seus filhos, né, a trabalhar o planejamento. Então ali, esse plano inclusive o customizado, tem prontos também que podem atender a demanda de cada um, até por conta de valores, mas o customizado ele é bacana porque você inclusive vai colocar o que você quer em cada folha. Eu quero ali colocar um espaço, na verdade, para eu colocar o meu planejamento do dia. Mas eu também quero que tenha lá informações do mês. Eu quero que tenha uma frase motivacional. Sim, sim. Então, eu posso, inclusive, customizar de acordo com a minha necessidade. Mas é uma ferramenta diária que você vai ter ali. Tanto a análise, né, o panorama do dia, como também do mês e do ano. E que é super acessível. Você pode montar com seu filho, inclusive, não só pagar para customizar, como vocês podem comprar o material e vocês mesmos estarem fazendo em casa. Por que não? Olha só que bacana. São outras ferramentas aí que possibilitam, de fato, você se planejar. Mas, Vini, me conte uma coisa. A gente estava falando muito sobre analisar a importância dos altos e baixos do ano passado para a gente traçar o planejamento desse ano. A gente trouxe algumas ferramentas, mas o que eu quero saber também por exemplo, quando a gente faz, né, essa análise do ano que passou, vendo assim, poxa, eu consegui atingir tal meta, mas aquelas que não conseguiram. Quando a gente vai para crianças e adolescentes que às vezes não tem ainda, às vezes não tem a maturidade, a vivência, a experiência que a gente já tem, que somos mais velhos, mais maduros, como é que eles lidam com as frustrações? Como é que os pais podem, na verdade, orientar? Quando, poxa, eu vou fazer análise de como foi meu ano. Poxa, mas eu não consegui passar no colégio militar. Poxa, mas eu não consegui ler esses 5 livros que eu pedi. Poxa, eu não estudei o tempo que eu gostaria de ter estudado. Não me dediquei para fazer os simulados. A média na escola. A média na escola, não passei de ano, porque acontece. Como os pais podem ajudar os filhos a superarem aquelas metas que não foram alcançadas em 2023, para que eles não se frustrem nem fiquem desanimados para fazer o planejamento do próximo ano? É o famoso lições aprendidas, né? Perfeito. A gente fez até um episódio que falou sobre isso, que foi o episódio Plano B, que foi o episódio 32, isso, né? Que a gente falou um pouquinho sobre isso. Ele grava isso. tudo, gente. Eu sou, né? O HD aqui do Pode Paz. E nesse episódio a gente falou muito sobre isso, né? Então é importante, pais, não rotular. Você é incompetente. Isso é muito importante, muito importante. Inclusive, essa palavra. Usar palavras, né, que vão afetar a personalidade da criança. Você é incompetente, você é burro, você não tem responsabilidade. Esse tipo de palavras podem, né? Não faz mais do que a sua obrigação. Isso, essas palavras elas podem afetar a identidade do seu filho, certo? Então, o importante de tudo é, filho, aconteceu, o resultado é esse, vamos sentar aqui agora pra gente ver justamente como é que a gente pode corrigir a rota. Então, deixa ele falar. Por que você acha que aconteceu isso? O que você acha que faltou para poder alcançar o objetivo, né? Que você deveria estar alcançando nesse ano? O que você acha que dentro do mesmo não dando certo, o que você acha que fez de correto, né? Dentro dessa trajetória? O que você pode fazer de melhor no próximo ano para poder justamente modificar? Então, nesse momento, você só vai deixar seu filho falar. Depois dele falar, aí você vem com sua experiência. Filho, eu acho que, além disso, isso aqui deveria ser feito. É dessa forma. E deixe que ele saia da conversa concordando. Não, pai, você está certo. Eu acho que dá para fazer dessa forma. Ele tem que comprar a ideia, porque o objetivo não tem que ser só o objetivo que você, pai, está colocando. Tem que ser o objetivo que ele também construa para ele poder alcançar no ano seguinte. Não é? Sim. Então... acredito que também ressignificar, né? Exatamente. Porque, por exemplo, se é o objetivo, por exemplo, de alguém que quer passar de uma prova de concurso, quer, por exemplo, aprender um idioma, enfim, existem vários objetivos aí que a família pode ter traçado, exige o quê? Dedicação, como tudo na vida. Sim. A gente só consegue, a gente vê uma caixa vazia, a gente só consegue adquirir um novo conhecimento, a gente só consegue adquirir uma habilidade nova através do que? De tempo.
tem que ter uma dedicação de tempo para poder fazer aquela determinada atividade. Mas não é só tempo, porque se fosse assim, tem até um ditado que diz, se fosse só por tempo de pilotagem, taxista era campeão da Fórmula 1, não é? Então, a gente tem que fazer o treino. Essa eu não conhecia. A gente tem que fazer o treino de maneira que correta, né? Para o objetivo que a gente quer alcançar e melhoria contínua, não é? Então, eu acredito que isso é importante, conversar com os filhos, né? E deixar eles também identificarem onde é que foram os erros e, muito importante, bom, não afetar a identidade da criança. Críticas construtivas, o que faltou, o que precisa acertar e introduzir as ferramentas. Que eu vejo muitas das vezes assim, tem pai que só toma a noção da situação de como o filho está quando vem um diagnóstico, por exemplo, não passou de ano, não passou no concurso, veio uma nota no simulado, veio a nota da escola que veio com nota baixa. Então, por exemplo, quantos alunos, isso aqui no curso matemática mais português e redação por séries tem muito, quantos alunos, né, que já estão aí passando de ano, a escola ele passa de ano, mas o que ele sabe está muito distante disso. A nota da escola está ali daquele de qualquer jeito, quando chega no final do ano, que vai para uma recuperação, aí pronto, aí alerta, opa, vou ter que buscar ajuda. Aí ele estuda um pouquinho, passa de ano, aí pronto, não, deixa lá. Aí vai passa o ano novamente todo. Vai paliativo. Isso, passa o ano todo, e quando vai na recuperação vai buscar ajuda. Por que já não começa desde o início do ano fazer um trabalho nesse sentido? Perfeito. E quando a gente vai ver, a base desse aluno está toda deficiente. Por quê? Porque ele vai passando de ano sem aprender. Ele só estuda ali para uma véspera de prova, faz a prova, passou de ano, e a base desse aluno, onde é que está? Exatamente. Aí quando chega na fase de prestar um vestibular, aí ele vê, caramba, tá muito distante isso aqui do que realmente eu tenho de conhecimento. Mas por quê? Porque isso não foi tratado lá atrás. Então é importante os pais estarem acompanhando e criando métricas para poder estar acompanhando. A meta é essa, e aí alcançou ou não alcançou? Fez ou não fez? O que pode melhorar? O que não foi feito da maneira correta? Então, acredito, Ana, que o caminho é por aí. Maravilha, Vilinha. Assim, como definir essas metas de forma que elas sejam alcançáveis para o próximo ano? Eu não vou dizer só para o próximo ano, sempre quando a gente precisar fazer um planejamento, até o planejamento diário. A gente entender essas metas a curto, médio e longo prazo. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso para que eles entendam o que seria, de fato, um planejamento a curto, médio e longo prazo. A diferença e como traçar cada um com esse tempo. Eu acredito que é como a gente já conversou aqui. Você tem ali o seu objetivo, né? O seu macro objetivo, né? Então, por exemplo, eu quero passar no concurso, eu quero aprender um novo idioma, eu quero ler X livros. Isso, a leitura do livro já é algo, né, que já está já específico, né, que você já mensurou. Mas existem objetivos que são mais... tem umas escadinhas, né, para você poder alcançar, que é como uma aprovação de concurso, você adquirir aí o passar de ano, o você ser medalhista de uma Olimpíada do Conhecimento, enfim, é um objetivo macro. Só que existe todo um caminho que precisa ser percorrido. Então você cria ali seu objetivo macro, né, que é para dentro de um ano você alcançar, e dentro desse objetivo macro você fazer subdivisões. Eu entendo que vão ter pais que a gente está entrando nessa jornada pela primeira vez. Talvez nesse primeiro momento vocês não consigam ter a noção clara do que precisa ser feito, mas à medida que vocês vão conseguindo passar pelo processo de estudo, de prova, de concurso e seguindo as orientações que um professor ou a instituição de ensino lá vai passando, vai ficar mais fácil de você poder visualizar. Mas é importante dividir em pequenas etapas. Seja a quantidade de provas, né, que esse aluno ele vai fazer. Então, cada mês ele tem que resolver X provas. Ou então, horas de estudo. Tem muitos pais que fazem isso. Exatamente. Então, vou colocar para que todo dia, de segunda a sexta, tenha 1 hora de estudo. Então, essa é uma forma também de você poder alcançar o objetivo. Então, 1 hora da sua rotina, isso aqui a gente fala muito no curso, que é de criar a rotina. Então, ter horários bem definidos, horário para estudar para a escola, horário para estudar para o curso, né? Horário para você poder fazer sua atividade de lazer. Então, criar a rotina do aluno é essencial. Antes do início do ano letivo, já parar para fazer isso. Criar, né, seu cronograma, suas rotinas. Isso ajuda muito para que o aluno ele vá vencendo ali a sua batalha semanal. E isso é uma forma também de toda semana ele ver. Tá direitinho, né? De acordo com o que eu tracei. Que eu preciso fazer alguns ajustes. Às vezes, durante uma semana tem algumas coisas diferentes. Então, tem uma consulta do médico, né? Tem uma prova que vai acontecer. Então, esses ajustes vocês podem estar fazendo no decorrer das semanas.
mas é uma forma também muito importante você criar essas rotinas. Então, se a gente tem lá um objetivo macro, ele, para ser concebido, ser atingido, a gente tem outras metas, outras estratégias que precisam ser traçadas a curto e médio prazo para alcançar ele, que é a longo prazo. Isso. E o bacana também, quando a gente fala sobre essas etapas e até a definição de planejamento a curto até o longo prazo, é a questão também quantitativa. Então, geralmente, quando a gente faz um planejamento, a gente entende que a curto prazo ele pode ser diário, né, diariamente, até 2, 3 anos. Quando a gente vai para um médio, ele pode ser de 3 a 5 anos. Quando a gente vai para um longo prazo, ele pode ser estabelecido para 10 anos. Ah, eu quero, por exemplo, no caso de um jovem, eu quero ter um automóvel, eu quero tirar a minha habilitação. De repente, ele está com 15 anos agora. Então, quando eu fizer 18, eu vou tirar minha habilitação. Por exemplo, né, que acontece muito. A profissão, que é a longo prazo. Mas para eu ser um doutor, para eu ser um engenheiro daqui a 10 anos, a 15 anos, que seria a longo prazo, o que eu preciso fazer a curto prazo e a médio prazo para eu alcançar esse macro? Perfeito. Então, assim, não é simplesmente só... Porque quando a gente também vai... É uma dica também que eu dou muito, Vini, que a gente comece, inclusive, com planejamentos mais curtos. Ou que a gente faça essa distinção, como você fez, né? Essa estrutura de se eu tenho um macro, eu venho com pequenas etapas para eu ver acontecendo. Porque senão a sensação de que a gente nunca vai alcançar. Isso. Que ele é inalcançável. Quando você só estabelece um planejamento macro. Eu quero me formar em comunicação, em marketing, eu quero ser um professor de matemática, mas eu só vou conseguir fazer isso, até por conta de idade, de escola, das etapas que você precisa vivenciar, daqui a 10 anos. Então, se eu olhar só daqui a 10 anos, poxa, parece muito distante. Isso. Mas o que eu tenho que fazer para me tornar um bom profissional? Perfeito. Ser um profissional diferenciado? Será que daqui a 10 anos essa profissão vai existir? E se ela existir, o que eu preciso fazer de diferente? Então, eu tenho que estar acompanhando a evolução, me envolvendo e conversando e trocando figurinhas com profissionais da minha área para entender essa evolução. Mas hoje, o que eu posso fazer? Estudar. Tirar X tempo do meu... X horário, né, do meu tempo, da minha rotina para colocar um tempo determinado para o estudo. Eu vou ler mais livros sobre esse assunto. Então, você vai criando estratégias, prazos, um planejamento mais curto e a médio prazo para alcançar esse macro. Então, também uma forma de estabelecer. De curto prazo pode ser o planejamento diário, até 3 anos, de 3 a 5 o médio e de 5 em diante, né, até 10 ou mais o planejamento a longo prazo. Então, perfeito. São dicas aí que a gente, né, vai trocando para que você vá encontrando aí o melhor jeito para se planejar. E o contexto atual, né, que a gente está falando de algo de final do ano, né? Sim. Cada um aí pode estar assistindo um episódio em outro momento, né? Como os episódios ficam aí gravados no Spotify e no próprio YouTube. Pode ser que você esteja assistindo esse episódio em outro momento, mas em um final de ano o que a gente mais faz é o quê? É esse objetivo pro o ano seguinte, né? Então, durante aquele ano, o que eu vou procurar realizar? Mas isso que a Ana falou é super importante. O planejamento de vida. Qual é o objetivo que eu tenho para poder alcançar lá na frente esse jovem? Eu quero, né, ser um profissional de excelência nessa profissão. Eu quero ser um médico. Eu quero ser, enfim, a profissão que o pai e a mãe exercem. Eu quero alcançar esse objetivo. E aí, o que eu preciso fazer? Então, eu acredito que quando a criança, né, o jovem, ele já consegue ter um objetivo macro para ele poder alcançar na vida dele, ele já não vai ser mais um estudante comum, porque ele tem um objetivo. Só por aí, ele já vai ter uma motivação diferente. Com certeza. Se eu tenho no meu objetivo de que eu quero ser um profissional de determinada profissão, por mais que ele mude, mas o que eu preciso fazer agora? É importante aos poucos eu conhecer melhor sobre a profissão, até para poder saber se essa profissão é a profissão que eu vou seguir realmente lá para frente. É importante também eu ter boas notas, eu ser um estudante de referência, eu procurar, né, para eu poder exercer essa profissão, eu vou ter que passar em vestibular. E para eu passar no vestibular, não vai ser um vestibular que é fácil, é um vestibular que ele é concorrido. Quais são as instituições que eu vou querer buscar? Como é que eu tenho que me preparar? Então, são objetivos, né, que são importantes esse aluno ele ter, para ele poder estar se desenvolvendo. Então, mais uma vez, a gente entra na pauta, né? O planejamento, ele é essencial para tudo. Vocês pais também que estão ouvindo, né? Até para vocês terem um 2024 também de excelência, é planejar.
e aquele planejamento, né, para sair do papel. Não adianta também só chegar e planejar e deixar aquilo no papel e pronto, acabou. É buscar realmente forma, né, de estar acompanhando e fazer compromisso com a família. Vamos lá, vamos reunir a família, a meta da família de cada um é essa, e a gente vai crescer em conjunto, cada um com seus objetivos. Eu acredito que a família vai ficar muito mais fortalecida e um tá ali cobrando o outro, né? Opa, criar até alguns combinados, né? Se a gente conseguir alcançar isso, a gente vai se premiar com a viagem. Se você alcançar isso, você vai... vou dar um presente para você, filho, que vai ser um presente X, que é de acordo com o objetivo. Se papai, mamãe e todo mundo conseguir bater sua meta, seu objetivo, vai ter uma premiação em família para poder fazer. Então, são alguns combinados, porque daqui a pouco, né, até uma meta que você traçou com seu filho vai dizer assim, e aí mamãe, e aí papai? Você está conseguindo fazer? Como é que está aquela meta? Eu quero ver se você está conseguindo para a gente poder conseguir aquele prêmio em conjunto, entendeu? Então é algo que vira algo bacana para fazer em família e a família toda cresce. Então planejar, né, de maneira familiar também é uma excelente estratégia também para fazer um 2024 de excelência. E assim, você falando sobre isso, então teria um tempo determinado para revisitar ou revisar o planejamento, Vinícius? Sempre. É aquela questão de você mensurar. E esse, o PDCA é isso, né? O ciclo PDCA, você planejar, você fazer, controlar e adaptar, né? Para ver se você está conseguindo fazer o ciclo certinho. Então, agora no final do ano é o P de planejar, né? O D do que é de fazer. Tem que fazer, não adianta não fazer, tem que colocar em prática o que foi estabelecido. Tem que executar, senão não vai conseguir. Aí depois que você começou a fazer, você viu que mensurar. Começou a fazer realmente, fez, como é que está sendo os resultados, né? E aí vem a fase de adaptação. Eu acredito que isso é bacana fazer todo mês. Perfeito, fazer essa análise mensal. Isso, mensal e semestralmente também você tem, um momento importante, dia 30 de junho. Marcos cruciais ali, dia né? 30 de junho você tem que ter um momento em família para parar. Opa, metade do ano. E aí, tá dentro do que foi planejado, vou colocar metas novas, não vou, porque senão, mais uma vez, a gente fica com aquela velha sensação, o tempo tá passando rápido. E aí, o que eu planejei foi ou não foi? Nosso objetivo é que nossos ouvintes, quem está aqui nos acompanhando, é vocês serem famílias diferenciadas. Sim. Vocês não vão ser, o objetivo não é que sejam igual a todo mundo, porque se a gente for igual a todo mundo, a gente vai ficar sempre na média. Planejei e não concluo. Dentro do nosso redor, tá cheio disso. Exatamente. Pessoas que planejam e não concluem. Nosso objetivo é de sermos, né, em conjunto, né, pessoas que vão alcançar os objetivos e ter resultados. É para isso que cada um está aqui buscando conhecimento e querem que seus filhos tenham transformações. Mas, mais uma vez, eu bato na tecla para os pais. Não adianta nada a gente falar para os nossos filhos e não vivenciar e não colocar em prática nas nossas próprias vidas, porque qual referência seu filho ele vai ter? Então, a principal referência do seu filho é você. Então, é importante também que a família como um todo ela esteja dentro desse planejamento. E falando de família, falando de ano escolar, como é que seria essa parceria aí para 2024, né? Família e escola, para que de fato os filhos, né, os estudantes, eles tenham um ano escolar bem sucedido. Como é que a família pode contribuir para a escola nesse processo? Primeiramente, né, vou puxar aqui para nós, né, como instituição de ensino, né, o Clube de Exatas, é importante sempre estar conversando com a coordenação, né, de acordo com os objetivos, né, que vocês estão traçando para os seus filhos. E aí, como é que a instituição pode me ajudar para alcançar esse objetivo? Um profissional da área, ele vai sempre passar, né, os atalhos. Qual é o caminho para poder conquistar aquele objetivo? Já entrando em uma questão de escola, né, por exemplo, né, a escola, na maioria das vezes, o objetivo dos pais é que o filho só passe de ano. A gente não quer que os nossos alunos, né, e as famílias do Clube de Exatas tenham apenas como objetivo passar de ano. A educação é muito mais além do que isso, né? A formação, aquele aluno ser um aluno de excelência. Sim. Então, de acordo com os objetivos que você tem, o macro objetivo, eu quero que meu filho ele ingresse futuramente de uma faculdade de ponta. Alguns têm o objetivo de que o filho estude fora do país, outros têm o objetivo do aluno ser medalhista e fazer iniciação científica. Então, de acordo com o seu objetivo, como é que a escola ela pode ajudar em relação a isso?
até para você fazer um critério e ver, será que a escola onde meu filho está ali vai aproximar meu filho do objetivo onde eu quero que meu filho alcance? E aí, você estar em contato próximo com os professores, com a coordenação, isso faz toda a diferença. Fantástico. A família participar ativamente da educação. Não, senão o que vai acontecer? Vai estar acontecendo as coisas na escola, os conteúdos, né? A proposta pedagógica que a escola está passando, e você não sabe nem o que está acontecendo e se aquilo está condizente com o que você está buscando de objetivo para o seu filho. Então, a participação da família ativamente na educação, que é uma proposta de ensino que a gente tem dentro do Clube de Exatos, que é a inclusão da família no processo de aprendizagem, faz toda a diferença. Esse contato com a instituição tem que ser constante. Pais presentes, né? Faz toda a diferença, primeiramente porque as crianças, em sua maioria, não têm a maturidade suficiente. Correto. Os pais, eles são muito mais maduros. E como a gente sempre fala dentro do Clube de Exatos. E aquela rede de apoio, né? Isso. De acolhimento é importante. E eu falo sempre assim, tem que ser dentro de casa, como é em uma empresa. O pai é o supervisor e o filho é o funcionário. Porque o que acontece sempre? É uma organização. O que acontece sempre? Quando chega na fase da adolescência, é o declínio acadêmico da maioria dos alunos. Por quê? Porque é quando os pais falam assim, não, você já tem maturidade suficiente, você delarga. E aí a gente vê que geralmente é a fase onde os alunos eles têm ali a queda acadêmica. Primeiro, por quê? Já é uma fase que a criança está mais independente, então ela vai querer brincar, jogar bola, fazer várias atividades ali que sejam lúdicas, então é muito joguinho de celular, joguinho de videogame, e aí existem várias distrações. O ser humano, por si só, a tendência dele é procrastinar, certo? Então, se não tem alguém ali cobrando, se tem alguém aquele do lado ali, para poder estar ali fazendo, cadê as entregas, cadê as atividades, criar os compromissos, é muito mais difícil das coisas acontecerem, entendeu? Então, por isso é importante, pais, se os filhos estão ficando mais velhos, não delargue, esteja ali sempre acompanhando, vendo se os objetivos que foram traçados para a família, né, e para o seu filho, se estão sendo cumpridos. Não deixe de ser o supervisor. E por mais que ele ache que é chato, pai, eu já estou grande. Não é dessa forma. Ele tem que ter a responsabilidade importante, muito importante. Com certeza. Você passar obrigações e ele ter a responsabilidade de cumprir. Mas você tem que estar ali para acompanhar. Tá fazendo, não tá fazendo. A atividade está sendo feita, não está sendo feita. Tá, o desempenho nas provas, como é que tá? Então sempre ali de olho, porque senão fica muito complicado da criança sozinha, principalmente na fase da adolescência, é uma fase mais delicada. Isso, ele manter ali o foco, o objetivo. A perder o foco é daqui para ali. Então, assim, a partir dessa percepção da importância ativa, da participação ativa dos pais nessa parceria com a escola, na construção de um calendário escolar bem estruturado, né? Então, a partir disso, dessas definições, esses insights, como é que os pais podem criar, de fato, um plano de estudo que fique mais efetivo, que seja mais efetivo para os seus filhos? Aí são as rotinas, né? Como eu comentei contigo e com nossos ouvintes, de criar as rotinas que são diárias, né? Você tem ali o objetivo da semana, as horas de estudos para poder ser feito, horário para estudar para a escola, para o curso, e também você vê semanalmente também as métricas se você está conseguindo alcançar ou não alcançar aquele objetivo. Porque dentro de uma instituição de ensino, ela já tem o próprio conteúdo programático, né, dos conteúdos Sim. que vão ser passados. Então não é uma coisa, por exemplo, como, vamos supor, uma pessoa que está estudando para concurso. Vai pegar o edital e vai estar listando esse edital sozinho. É sempre muito mais complicado de você manter uma rotina dessa forma. Então, por exemplo, nossos alunos, né, que fazem o curso preparatório, seja para o Enem, seja para o concurso do Colégio Militar, eles têm ali o conteúdo programático que o curso ele vai passar. Sim. Então, obrigatoriamente, ele já tem que seguir aquilo. Então, é uma etapa que é muito mais fácil, porque o pai não tem que reinventar a roda de quantas horas de estudo tem que ser para determinada disciplina, para determinado conteúdo, porque o próprio curso já vai estar puxando isso. Terminou o conteúdo, já vai para o próximo. Sim. Então, dentro daquelas horas de estudo, o que é importante o aluno fazer? Assunto dado é assunto estudado. Então, tem um assunto hoje, é o aluno revisitar, fazer as atividades, fazer as tarefas, Perfeito. rever a aula, né? Nosso curso tem essa possibilidade de você rever as aulas. Então, cumprir o próprio programa que o estudo vai estar tendo, o curso vai estar oferecendo, a plataforma também que o curso oferece, né? Pegar atividades, pegar provas daquele conteúdo que está sendo abordado, isso já ajuda para você poder ali ter um plano de estudo eficaz. E quais seriam, assim, as dicas cerejas do bolo, para mudanças de hábitos? Porque a gente tem visto que o planejamento nada mais é, além de você
traçar metas e objetivos que você deseja para sua vida profissional e pessoal, acadêmica, enfim. Mas, sobretudo, são hábitos, mudanças de hábito, como você falou, mudanças de mentalidade, mas é executar, porque não adianta você planejar sem executar. E a execução justamente é você tirar o planejamento do papel através de atitudes. Atitudes essas que, se você fizer frequentemente, elas vão se tornar hábitos. Você já vai fazer, sim, como a gente faz, né? Acorda, escova os dentes, toma um banho, já é uma rotina, já virou hábito, ou melhor, já é uma rotina porque virou um hábito nosso. Então, a gente entende que é uma necessidade essencial, que faz parte do processo. Então, como é que eu consigo transformar isso em hábitos, né? Então, quais são as dicas que você traz para hábitos eficientes para esse ano de 2024? Eu acho que a cereja do bolo parece clichê, mas é começar a fazer. Porque hoje a gente tem uma geração que ela é muito conteudista, absorve muito conhecimento, mas não coloca esse conhecimento em prática. Então, acho que o principal ponto é esse. Primeiramente, acima de tudo, o que vocês estão ouvindo aqui hoje é começar a fazer. Esse momento é um momento crucial para isso. É um momento oportuno. A maioria da população ela vai fazer isso. Criar plano dia 31 de dezembro, já ali antes da virada, você já está ali anotando, vendo o que vai fazer. Coloca isso no papel, não deixa só na cabeça, porque só de você colocar no papel já cria um comprometimento. Se você compartilha esse objetivo com outra pessoa, cria um objetivo muito mais forte. O que pode ser feito também? Se eu não alcançar determinado objetivo, eu vou ter que... Eu fiz isso até com minha esposa, né? A gente tinha um objetivo, né? A gente voltou de uma viagem e a gente colocou como objetivo, né? Que a gente cada um tinha que perder X quilos. Foi um objetivo que a gente colocou. Então, se um alcançasse, eu teria que dar um perfume pro outro. Então, olha, quem ganhou? Então a gente fez isso. Eu não posso abrir isso aqui, senão criar problema depois, né? Mas foi algo que a gente fez, né? Que foi bacana porque me estimulou. Eu sou muito competitivo. Então, isso me ajuda, me motiva. Preciso ganhar o meu perfume. Então, o que eu posso dizer é que eu ganhei meu perfume, viu? Já entregou. Mas ela tá perto de bater a meta também, ela vai ganhar o perfume dela, que eu fiz o combinado, né, que se ela alcançasse a meta também, mesmo que eu fiz primeiro, ela ganharia o presente. Isso que é o marido. Mas é uma coisa bacana para se fazer, você compartilhar a meta, né, com outra pessoa e ter ali uma premiação. Claro que para a criança poder fazer com vocês pais é diferente, mas criar alguma forma de criar um objetivo, alcançou aquele objetivo, você vai ter ali ou ganhar algo, ou você vai perder algo se você não bater. É uma forma também de estimular. Então, Perfeito. Você cria uma motivação a mais, porque a gente sabe que fazer as coisas também tem um quesito de motivação. Com então, certeza. você ter esses combinados ajuda também nesse sentido. Mas além do que isso, volto a bater na tecla, é fazer, gente. Coloca no papel, planeja, mas procure fazer. Comece dia 1º de janeiro fazendo o que você se predispôs a fazer. Eu vou fazer uma atividade física. Já matricula na academia, já vai, começa a fazer. Não é academia que você vai fazer, onde eu tô não tem academia. Então, muitos de vocês vão estar viajando, vamos supor que você esteja em um local de praia, tira tal horário você vai correr 10 minutos, você vai fazer uma atividade ali na areia, você vai fazer uma caminhada. Enfim, gente, comece. Não deixe para chegar na famosa segunda-feira para poder começar. É criar rotina. Eu acho que o ponto principal é esse. De acordo com o objetivo que você traçou, é ler livro, comece dia 1º de janeiro, já começando a ler o livro. Durante a viagem, na estrada, no avião, pega o livro. Não espera chegar a dia X para poder começar. Começa. Porque acho que hoje o nosso principal problema é esse. A gente planeja demais e não faz. Tem muitos que não estão nem na fase do planejar, que não começou nem a planejar. Mas, primeiro passo, planejar. Segundo passo, fazer. E olha só, não fiquem tristes que ainda não fez o planejamento, dá tempo. Volta aí o episódio, pegue essas dicas que eu tenho certeza que você vai colocar o seu planejamento no papel e vai executar. Mas como eu falei, esse é o último episódio do ano de 2023, a gente tá falando aqui de planejamento, mas pra gente fechar com chave de ouro, fala sobre as férias, porque a galera tá de férias, Vinícius. Fala aí, dicas das férias em família, né? Como é que a família pode aproveitar? A gente falou do planejamento, é importante, muita coisa pode ser executada, inclusive,
Durante as férias, muitas dicas a gente deu aqui, durante as férias nada impede que você já coloque o seu planejamento em execução. Mas daí dicas, né, para que essa galera volte com tudo aí em 2024, dicas de férias que eles podem estar fazendo em família para poder ampliar o conhecimento e trazer de fato esse gostinho de quero mais para o ano que vem. Bacana, Ana. Férias é um ótimo momento, né? Primeiramente para, como a gente sempre fala, de recarregar as baterias, né? É um momento, né, da criança ter um momento mais de lazer, né? Por exemplo, teve um ano todo de estudo, é benéfico essa criança ela ter ali um momento de lazer, de ela brincar, mas do meu ponto de vista como educador, isso eu falo o quê? Que cientificamente isso é comprovado. Por exemplo, se você está ali fazendo algo com determinada frequência, você para de você fazer, que é no caso de estudar. Você passa 2, 3 meses sem estudar. Quando essa criança ela vai voltar a estudar, é como se a resistência dela ao estudo esteja o quê? Baixíssima. Isso vai afetar de certa forma o rendimento. Aí ela já vai entrar para a escola chateada. Não, meu Deus. Desânimo. Acabou as férias. O corpo não responde. Isso, então é muito mais complicado. Tarde. O que eu aconselho é que aprenda, não que necessariamente estudar não é só estudar de matéria da escola, mas é aprender coisas novas. Então aproveitar aquele momento ali de férias, aprender uma habilidade nova, né? Aprender algo novo que vocês podem estar até fazendo em família. Uma habilidade nova que vocês podem estar definindo em família para vocês estarem aprendendo. Então é um conhecimento novo, é treinar algo novo para poder fazer. Quem gosta, por exemplo, de disciplinas mesmo, né? Por exemplo, seja a parte de matemática, seja a parte de literatura, seja a parte de redação, por exemplo, vocês podem, né, criar uma frequenciazinha, né? Ó, você tá de férias, mas vamos criar aqui, por exemplo, tem pais que ficam me mandando, ó, meus filhos estão de férias aqui, ó, mas eu coloco sempre aqui quizinho de questões para eles poderem estar fazendo, para eles poderem estar exercitando. Então, é importante ter algo para poder deixar na rotina, né? Deixar aquela rotina ativa. Isso não vai fazer mal, né? A criança vai ter o tempo de lazer, vai ter o tempo de brincar, mas é fazer algo que esteja ali trabalhando o cérebro. O cérebro ele precisa estar ali ativo, né? Aprendendo coisas novas, para ele poder estar justamente o quê? E estar em constante desenvolvimento. Isso vale para criança, para adulto, né? Para adolescente. Então, a minha dica principal é essa. Aproveitem as férias, brinquem, se divirtam. É um momento também de unir a família, né? Você ter um contato maior com o seu filho, se aproximar, fortalecer os laços emocionais com o seu filho, isso é muito importante. E também aproveitar esse momento para aprender atividades novas, né? Tem momento também de brincadeiras em família, né? Porque hoje em dia se faz muito pouco isso, é só videogame, né? Tem os jogos de tabuleiro, né? Que a gente fazia muito antigamente, então tem um momento de cartas, jogos educativos, né? Certeza. É uma ótima forma também de fazer isso. Então, por exemplo, quero ensinar meu filho melhor sobre finanças, né? Matemática, finanças, o banco imobiliário, né? Jogos ali de estratégia para poder, por exemplo, para planejar melhor. Então você brincar ali com jogos de estratégia para você planejar para conquistar um determinado objetivo. Então é um momento bacana em família para você poder estar fazendo isso com uma atividade que vai ser lúdica, uma atividade que vai fortalecer ali os laços da família, que isso é muito importante, e também buscar atividades que vão trazer novos conhecimentos. Então eu acredito que as férias é um ótimo momento para isso e vai ser muito mais fácil para quando voltar o ano letivo, a rotina, né, comum, esse aluno já está voltando para o ano com todo vapor. Livros, né? Um ótimo momento também para isso. Vai ter mais tempo para poder ler, né? Então, se você tem metas para poder ler X livros por ano, as férias, seu filho tem mais tempo, então, dentro do planejamento, se é para ler 12 livros no ano, então, no período de férias de janeiro, já dá para ler pelo menos 2 livros, né? Já fica já de saldo, né?